Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto bem interessante para aprendermos um pouco sobre eletrônica digital, microcontroladores, programação, eletrônica analógica e um pouco de RF também. É uma campainha sem fio. Bem interessante o projeto, componentes de baixo custo e tenho certeza que todos vão gostar bastante. É um projeto que atende desde o iniciante até o mais experiente em eletrônica. Já deixa aquele like de sempre. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br, o link está aqui embaixo. Confira, faça aí um cadastro, faça sua cotação para os transformadores toroidais, indutores e muito mais em toroid.com.br. E os componentes eletrônicos? Tiger Comp. Então, acesse tigercomp.com.br, a loja fera em componentes eletrônicos e adicione itens no carrinho para ter aí no seu estoque para trabalhar nos seus projetos. E na sua compra na Tiger Comp, utilize o cupom de desconto WRKITS para obter um desconto. Lembro dos nossos cursos Hotmart, links na descrição. Lançamos recentemente o Raspberry Pi Pico. Confira que está na promoção de pré-venda utilizando o microcontrolador RP2040. É uma novidade, é um lançamento, um microcontrolador de 32 bits. Você vai aprender no nosso curso, então dê uma conferida. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Esse é o diagrama esquemático completo já da campainha. Transmissor e receptor, uma campainha sem fio. O que é interessante é que utilizando o receptor que você está vendo aqui, você poderá implementar campainhas com fio. Eventualmente, se você tem aí um apartamento, por exemplo, pode utilizar uma campainha com fio mesmo, que ali o alto-falante fica bem próximo do clique do seu visitante, do usuário. Se tem uma empresa, se tem uma recepção, tudo é possível. Vamos utilizar o PIC 12F629, que eu sempre recomendo para trabalhos simples com interfaces digitais. O PIC 12F629 atende muito bem, é um microcontrolador que tem a robustez que os microcontroladores PIC nos garantem. Qual é a ideia aqui? Eu clico no botão, este PIC vai emitir uma frequência um pouco mais aguda no seu GP0, está aqui. Quando eu soltar o botão, ele mantém esta frequência por mais alguns milissegundos, ao mesmo tempo que inicia a gerar uma frequência um pouco mais grave no GP1. Está acompanhando o raciocínio? Que é o clássico efeito de ding-dong. Tá certo? Então uma frequência um pouco mais aguda e uma um pouco mais grave. E como nós temos as frequências sendo emitidas de forma conjunta por alguns milissegundos, nós vamos aplicá-las a um circuito somador. Um somador com amplificador operacional. Quem já fez o nosso curso Amplificadores Operacionais Nível Básico, também está aqui na descrição, já sabe exatamente o funcionamento deste circuito. Ele faz a soma dos dois sinais. Aproveito para lembrar vocês que vamos lançar o intermediário. Então, se você tem interesse, já deixa o comentário aqui embaixo. Amplificadores Operacionais Nível Intermediário. Em resumo, na saída deste operacional, que é o LM358, pois ele funciona com fonte simples, estou alimentando com 5 volts aqui, ele vai somar as duas frequências. Primeiro eu emito a frequência mais aguda, que vai para o transmissor. Depois, por um breve instante, eu emito as duas juntas, a mais aguda com a mais grave, que vai ser somada aqui na saída e vai ser transmitido com o nosso transmissor. E depois, por fim, mais alguns milissegundos da frequência mais grave, o dong. Isso é enviado pelo transmissor, que eu sempre demonstro para vocês, já demonstrei em diversas oportunidades. 433 MHz, esse transmissor você encontra a baixíssimo custo. O módulo transmissor e receptor deve estar aí em cerca de R$10, no máximo uns R$20, entre R$10 e R$20, transmissão e recepção. São fáceis de utilizar. É modulação ASK, você envia o dado digital e o receptor recebe no ar lá e gera o dado digital correspondente. E basicamente é isso. Clico e solto,
emito o ding, aí emito o ding com dong e depois continuo emitindo só o dong. Perfeito? Veja que o botão está aqui, ó. Clique, clique. O botão está no GP2. Então essa label tem uma ligação física deste ponto para este ponto. Lembrem disso. Receptor está no mesmo PDF aqui, pois é bem simples. O módulo de recepção, 433 MHz, e os dados, no caso eles estão interligados na própria plaquinha, eles vão acionar um transistor de potência, tem um pouquinho de eletrônica de potência também no projeto, um tipo 41 polarizado com R6, que vai acionar um alto-falante pequeno de 4 ohms por 3 watts e vai emitir este som para nós. Então aqui, nós vamos ver na prática inclusive, vamos ter as frequências geradas sendo transmitidas e vamos conseguir ver no osciloscópio inclusive estas frequências. Como saber quais frequências? E aqui eu trago uma outra dica que você pode aproveitar para outros tipos de projetos para gerar áudio. Eu peguei na internet um som padrão de campainha, tá certo? E eu gravei no software Audacity, que é este software aqui, um software de áudio, um software gratuito. Deixa eu pegar aqui o ponto certo, ó. Capturei aqui no Audacity, vamos rodar aqui o som de campainha. Esse é o som que eu peguei na internet, som famoso do Ding Dong. Para saber quais frequências eu tenho aqui, eu posso ver primeiro do mais agudo, então eu sublinho aqui, ó. No Audacity eu vou em analisar, desenhar espectro da frequência, e eu consigo verificar qual é a componente deste sinal mais agudo, qual é a fundamental dele. Então coloque em logarítmica, aqui, uma janela retangular, e nós vemos esse pico de maior intensidade, que é o correspondente ao ding, desta campainha que eu gravei da internet. Então, com o cursor nós observamos que é em torno de 938 Hz, 944 podemos dizer. Ó. Ali ele mostra a leitura do cursor aqui, é só passar o mouse em cima, ó, tá aí, 944 Hz. Observe que a frequência mais aguda ela continua soando por um tempo junto com a grave, ó. Conseguiu ouvir isso? Preste atenção no agudo e você vai ver que o grave entra e o agudo ainda está soando por mais um tempo, ó. Percebeu? E eu comprovo isso para você fazendo análise aqui, ó, do grave. Olha só, analisar o desenho, nós temos dois picos aqui. Este mais grave é o de maior intensidade, nesse trecho de áudio que eu sublinhei, que é em torno aí de 755, 745 Hz. E o mais agudo, 944 Hz, continua presente aqui. Então, por isso utilizamos o circuito somador. Em algum momento, as duas frequências estarão sendo enviadas de forma conjunta. Se eu analisar completamente os dois sinais, aí nós veremos as duas frequências aqui certinho. Então, 755, mais ou menos 944. Estas duas frequências nós geramos com pique. No caso, o clique do botão vai gerar o mais agudo, que é o ding, e o soltar do botão gera o mais grave, que é o dong. Audacity. Google, digite no Google aí, Audacity. Faça o download, é um software gratuito. E aí você vem aqui desenhar espectro de frequência, ele pode ser útil para você destrinchar aí bandas diferentes em efeitos sonoros que você queira converter para uma eletrônica dedicada. Seguindo aqui, só resta a explicação do software que eu fiz no Micro-C. Fiz no Micro-C Pro 4Peak. Então, ele está para download aqui também, junto com os arquivos. Clique em mostrar mais. Eu vou utilizar o clock interno de 4 MHz, Master Clear desabilitado, sem Watchdog, sem Browned Out, Power Up Timer habilitado para estabilização dos registradores, e o fuse é o int-osc no clock out, oscilador interno de 4 MHz,
sem saída de clock nos pinos específicos. Aqui estão as frequências. Eu estou trabalhando com frequências 100 Hz abaixo das medidas no Audacity para compensar a latência de interrupção, pois eu vou gerar com interrupções e como utilizaremos duas fontes de interrupção e o PIC não tem prioridade de interrupção e sim prioridade relativa de interrupção, este PIC mid-range, eu compenso em torno de 100 Hz para fazer o som correto na prática, então gerar frequências próximas, e estes 100 Hz eu obtive de forma empírica mesmo, para este software, para esta aplicação. Então, 844 Hz é o mais agudo, que eu chamei de som 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o timer 0 para esta frequência, e eu utilizo esta equação aqui, pois eu vou utilizar um prescaler de 1 para 4, o ciclo de máquina é 1 microsegundo, como estamos com 4 MHz de cristal, de clock interno, oscilador interno de 4 MHz, e a frequência é aqui. Então, o período é o inverso da frequência, eu divido por 2, pois é o tempo em high e o tempo em low, então eu entro na interrupção e troco o estado deste pino de saída para gerar a oscilação, e divido por 4 por causa do prescaler. Posso fazer na calculadora aqui para você ver. Olha só. 844, 1 sobre, dividido por 2, dividido por 4, dividido por 1 micro. Deu 148,1, 256 menos 148,1 dá quase 108. Por que 256? Porque o timer 0 tem 8 bits. Então ele conta de 0 a 255, que são 256 contagens. O 0 entra junto. E para o som 2 eu vou utilizar o timer 1 do PIC, que é 16 bits. Normalizei aí para aquela frequência, fazendo shift de 100 Hz. A equação que eu utilizo é esta. 65.536 menos 1 sobre a frequência dividido por 2 dividido pelo ciclo de máquina. Aqui eu não utilizei prescaler, por isso não tem uma divisão a mais. Calculando aqui, 1 dividido por 648, dividido por 2, dividido por 1 micro, 771,6. 64764. Este é o valor de inicialização do timer 1, que é 16 bits. Como o PIC é 8 bits, eu preciso de 2 registradores de 8 bits para um conteúdo de 16 bits. Então, para eu saber o que vai em cada um desses registros, eu utilizo o modo programador. E aí eu converto esse decimal, 64764, para hexadecimal, que está aqui, ó. Deu FC, FC. Então, no timer 1 high vai o FC, no timer 1 low vai o FC. Coincidentemente, deu o mesmo byte em cada porção, mas poderia ser outro. Por exemplo, se desse o valor 61008. Então, veja que deu EE50. Então, iria inicialização no timer 1 high EE, timer 1 low 50 em hexadecimal. Aqui estão os valores. Mapeamento de hardware, Sound 1, Sound 2, GP0, GP1 e o botão no GP2. Ding Dong é o nome da minha função, para ler o botão para acionar as frequências no tempo certo. Nas interrupções, eu aguardo o estouro do timer 0, limpo a flag, reinicializo o conteúdo e troco o estado da saída. Sound 1. E no timer 1, eu limpo a flag, reinicio o conteúdo de 16 bits, FC e FC nesse caso, e troco o estado de Sound 2. Função principal. Configuro para scaler 1 para 4 do timer 0 e incrementa com clock interno. Datasheet do PIC, tá certo? Temos curso de leitura e interpretação de datasheets aqui embaixo. Desabilito comparadores, ligo as interrupções que eu preciso,
Mantenho o timer 1 inicialmente desligado e o timer 0 desligado também. Esse bit aqui desliga o timer 0 quando eu coloco 1, pois eu troco a fonte de acionamento do timer 0. Eu não tenho um bit timer 0 on no PIC, mas eu tenho como trocar de fonte de acionamento, então eu não quero que ele incremente com o clock interno. T0CS recebe 1, que é uma borda de subir em um pino externo do PIC. Então, ele não incrementará nesta condição. Isso seria o equivalente a desligá-lo. Inicializo os conteúdos, inicializo as I/Os. GP0 e GP1 são saída, GP2 é entrada. Loop infinito, sucinto como sempre. Ding dong, apenas chama a minha função, que é esta aqui. Guardo o status do botão. Se botão pressionado, eu seto a flag, desligo o timer 1, ligo o timer 0, desligo o som 2. Coloco em 0 a saída do som 2. Se o botão solto, então veja que aqui eu estou gerando, eu ligo o timer 0, estou gerando a frequência mais alta. Soltei o botão, então if botão 0 e flag verdadeira, eu identifico o soltar do botão. Eu limpo a flag, ligo o timer 1, aguardo 200 milissegundos para manter o timer 0 ainda em funcionamento por esse tempo. Então, durante 200 milissegundos, teremos as duas frequências somadas no operacional. Aí depois eu desligo o timer 1 e coloco o 0 na saída do sound 1. E aguardo mais 800 milissegundos para continuar soando o som mais grave, o som do dong, portanto, quando desligamos o timer 1 também. E é assim que funciona. Clico o botão, frequência alta, solto o botão, a frequência continua 200 milissegundos, alta junto com a frequência mais baixa, e a mais baixa segue por mais 800 milissegundos. Veja que você pode trocar as frequências, trocar estes tempos de atuação, fazer uma campainha personalizada de forma simples aqui com a atualização deste software. Quer aprender a desenvolver este tipo de software do zero? Curso de linguagem C definitivo. Eu sempre vou recomendar para quem ainda não fez. O link está aqui embaixo. Tem muita gente que começou do zero e já está fazendo softwares incríveis. Então, seja você também um programador profissional. Linguagem C, o curso definitivo WR Kits com certificado, hein? Então, confira. Vamos para a prática ver tudo isso funcionando. Está aqui o circuito completo, já montado em duas protoboards para simbolizar transmissão e recepção. E resta fazer este teste dos sinais e da transmissão e verificar o som da campainha. Venha comigo! Esse aqui é o circuito do transmissor da nossa campainha sem fio. Você vê aqui o PIC 12F629 e o LM358. Botão da campainha, conforme demonstramos no esquemático, e aqui o transmissor. O interessante é que esse circuito aqui já funciona como uma campainha com fio. É o que eu vou testar inicialmente para vocês entenderem os sinais. Eu vou tirar o transmissor aqui de 433 MHz e vamos verificar os sinais de saída aqui do microcontrolador, primeiramente. Medir as frequências. E aí depois eu vou conectar o driver do alto-falante direto aqui nesta saída para escutarmos o som gerado pela campainha. Osciloscópio conectado na saída mais aguda. Quando eu clico no botão, você vê o sinal gerado. Ó. Ele fica por alguns milissegundos. Vamos ver a saída mais grave agora. Quando eu soltar o botão, você vê por alguns segundos a frequência mais grave gerada. Então é assim que funciona a lógica do clica e solta. Conectei agora na saída do somador para vermos o resultado dos dois sinais. Então, quando eu clico e solto, você vê que primeiro temos uma frequência maior, depois uma menor, e em seguida o sinal cessa. Só que perceba que quando eu solto o botão por um breve instante de tempo, nós temos a soma dos dois sinais, que é aquele efeito onde eu tenho parte da frequência mais alta somada à frequência mais baixa na nossa campainha. Então é isso que está ocorrendo aqui, e depois ele para de gerar o som. Então está bem coerente conforme previsto, conforme o nosso desenvolvimento no software. Vamos agora medir a frequência do sinal mais agudo.
frequência mais alta, dando um single no osciloscópio. Eu tenho o sinal, podemos entrar com o cursor aqui e medir o período. Nós temos o período em torno aí de 1,058 milissegundos. Se você fizer 1 dividido por isso na calculadora, vai dar em torno de 945 Hz. Agora vou dar mais um single no instrumento e vamos avaliar aqui este sinal mais grave. Clico e solto no botão e eu tenho a frequência mais baixa aí, que é o tom mais grave da campainha. Verificando com os cursores do instrumento, 1,37 milissegundos. Se você fizer isso na calculadora, 1 dividido por 1,37 milissegundos vai dar em torno de 730 Hz. Então está muito próximo do que analisamos lá no Audacity. Estou aqui com o circuito do receptor, que é relativamente mais simples, a parte que nós temos que montar para esta campainha sem fio. Mas primeiro eu vou fazer a conexão do TIP41, seu resistor de polarização, direto na saída do nosso somador. E assim poderemos conferir o efeito da campainha. Aqui está o pequeno alto-falante que eu estou utilizando. Você pode utilizar alto-falantes maiores, aí precisa de mais potência, obviamente. Até aplicar o sinal em um amplificador. Quem quiser praticar os conceitos estudados já no canal sobre amplificadores. Tudo conectado. Está aí o sinal da campainha. Ó. Estão escutando? Bem parecido com o que gravamos. Eu vou aproximar o alto-falante do microfone para você conferir. Esse é o sinal da campainha, então. E conseguimos ouvir a mistura das duas frequências quando eu solto o botão. Ó. É isso, vamos verificar a transmissão ocorrendo agora. Transmissor e receptor ligados. Se eu clico, eu tenho o sinal transmitido. Se eu solto, eu tenho a frequência mais grave. E logo depois de eu soltar o botão, por um breve instante, nós temos a soma de ambas, como estávamos observando direto na saída do somador. Você pode observar que tem um ruído presente aqui, mas é um ruído de frequência mais alta que não vai interferir no funcionamento. Esse ruído é o sinal natural deste receptor quando não está recebendo nenhuma frequência do transmissor. Isso já vimos inclusive em outras aulas do canal. Mas podemos ver aqui que a nossa frequência da campainha em si está sendo recebida perfeitamente. Não temos som ainda, pois eu não conectei o transistor. Vamos fazer isso para o teste final. Eu estou alimentando com fontes independentes. Você vê ali em cima no canal 1 é o receptor, em torno aí de 46 mA de consumo. E embaixo o transmissor, um consumo bem pequeno, menos de 10 mA, em torno de 5 mA de consumo o circuito do transmissor. Agora vamos ver a campainha em funcionamento. Estou alimentando com fontes independentes para simular uma aplicação real. Na aplicação real você vai ter o transmissor com uma fonte específica ou mesmo com uma bateria, pois o seu consumo é bem pequeno, e o receptor também com uma fonte separada. E olha só, temos aí o sinal da campainha transmitido. Aproximando um pouco mais o microfone. E é isso, funcionando perfeitamente a nossa campainha sem fio. Você faz aí de forma totalmente independente no seu laboratório e de quebra pratica programação em microcontroladores PIC, eletrônica analógica com amplificadores operacionais e um pouco de
RF, utilizando estes módulos prontos, que eu sempre recomendo estes para o iniciante começar os estudos com transmissão e recepção, tanto de dados quanto de informações sonoras. Quer mais aplicações como esta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tem sexta, tem clássica no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like de sempre, se inscreva no canal se é novo por aqui, compartilhe o conteúdo com todos os interessados e nos siga nas demais redes. Tem o meu Instagram, tem o Telegram, tem o Facebook, tudo aqui embaixo. Links, confira. Valeu sua audiência, isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Bons projetos, um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!